Parece que já estamos em direto. Bom dia, vamos lá começar a semana. Dia 9 de julho, vamos lá começar a semana bem. Mas antes de avançar com isto, só preciso saber se o som e a imagem está a chegar bem. Portanto, alguém pode pôr polegar para cima, polegar para baixo? A casa agradece. Carlos Bandeirinha. Então, sim senhor, polegar para cima. Jorge Caldeira também polegar para cima, quer dizer que está a chegar tudo bem. Então vamos lá. A agenda é uma agenda completa, muito grande, aliás, como tem acontecido nos últimos tempos. Não me dão tréguas também, não é? Portanto, a gente tem que fazer um esforço para não só manter as pessoas informadas, como também explicar aquilo que é a situação económica e política. Primeiro ponto, período antes da ordem do dia. Tem dois, eu só pus aí um, mas tem dois. Para falar de quê? Bom, para lembrar que o ex-presidente Obama veio a Portugal ganhar 500 mil euros por 3 horas. Eu até tinha simpatia por aquilo que foi uma espécie de libertação dos exageros e dos extremos da sociedade americana que foi feita por Barack Obama. Acho que ele, do ponto de vista económico, não fez nada. Foi um bocado próximo do zero, mas pelo menos não atrapalhou. Está a ver? É que há aqueles que acham que fazem, querem fazer e atrapalham. Mas pronto, ele na economia não atrapalhou. Na frente externa, em minha opinião, cometeu muitos erros. E um dos erros que cometeu foi o espaço que deixou ao ditador Putin e ao ditador chinês. É chinês, aliás, é ditador, sob a capa de democracia, mas é ditador. E eu acho que o mundo vai demorar muito tempo a recuperar desse espaço que lhes deu a mais. Mas enfim, se é geopolítica, um dia, com algum tempo, quando não houver nada para fazer, a gente falará sobre isso. Mas o que é que interessa aqui a história do Obama? É que ele veio ao Porto de avião, aterrou, carrinho, entrou no Coliseu, debitou o seu discurso e foi-se embora. Eu, sinceramente, não sei qual é a mais-valia que isto traz para Portugal. Sobretudo porque ele não fez mais nada. Disse depois, voltaria cá, não sei quantos. Bem, eu não tenho nada contra as pessoas ganharem dinheiro, 500 mil euros. Agora, ganhar 500 mil euros para estar a fazer um discurso e depois não ter mais nenhum contributo para a sociedade, parece-me que é um exagero. Mas pronto, é apenas uma impressão minha. Segundo ponto, que era uma boa notícia, embora a gente fique com aquela coisa de epá, interessante, e depois vai ver e espera aí, lá se vai o coisa todo, o prazer todo, salve seja. Isto tem a ver com uma decisão do Governo que é isentar as ações de startups de mais-valias. Eu prometo que vou ajudar isto, que vou analisar isto amanhã. Porquê? Porque o assunto é sério. E o que é que quer dizer que o assunto é sério? Portugal precisa de capital, precisa de dinheiro para investir e, portanto, tudo quanto seja propício a investir ou a ter capital é bom. Mas amanhã veremos se isto faz sentido ou não e se a forma como foi feito. Nós temos sempre boas ideias. A questão é sempre o que é que nós fazemos com elas e a forma como fazemos. Eu aqui tenho algumas dúvidas, mas eu prometo que vou deixar o assunto para amanhã para melhor análise. E porquê é que eu preciso do tempo hoje para outras coisas? Olha, é muito simples. No fim de semana soubemos pelo Jornal Público que ex-quadros do Banco Português de Negócios, BPN, aquela coisa que já nos custou aos nossos bolsos dos contribuintes era bom que fosse 500 mil, já nos custou mais de 7 mil milhões de euros. Eu acho que estão taco a taco, está a ver? O BPN e o BES estão taco a taco para ver quem é que consegue a liderança em termos de vamos lá lixar o contribuinte português. Eu acho que estes dois fazem um belo papel a esse nível. Mas pronto, esse banco já nos custou mais de 7 mil milhões de euros, mas pode ter mesmo ter a certeza, a quem lhe fala em 5 mil milhões, não é, já custou mais de 7 mil milhões de euros. Os ex-quadros deste banco, mas quadros mesmo de topo, pessoas que trabalharam com Oliveira Costa na administração, eu vou dizer nomes, não fui eu até que os avancei, vou dizer nomes. Olha, Armando Pinto, que chegou a integrar o Conselho de Administração de Oliveira Costa. Para mim é daquelas pessoas que vêm atrás da prisão, das grades da prisão e anda por ir pelas ruas. António José Duarte, que era o antigo administrador da Direção de Operações do BPN. Bom, esta malta hoje em dia está numa coisa chamada Parvalorem. A Parvalorem é uma empresa que gera os ativos tóxicos deixados pelo BPN. Imagina, aquela toxicidade é tão grande que eu não sei como é que a gente consegue ainda viver ali, aquele ar irrespirável. Devia ser um ar irrespirável, mas pelos vistos, não só a gente continua a viver ali bem, como inclusive, como diz o público, estas pessoas ganharam de bónus, ok? Bónus,
500 mil euros. 250 mil foram para 10 quadros diretivos dos 20 que existem na empresa do Estado. Repara uma coisa. 500 mil euros. Não são salários, são bónus. 500 mil euros. Diga-me uma coisa. Você, no mais sagrado defesa, na mais sagrada defesa dos interesses de quem gera e tem resultados, pode aceitar uma coisa destas? Eu não aceito. Eu compreendo e digo muitas vezes aqui que as pessoas devem ser remuneradas pela sua prestação, não apenas salário fixo, mas por aquilo que entregam. Mas aqui há um problema. Estas pessoas, algumas delas, integraram conselhos de administração e, se não foram conselhos de administração, foram quadros de topo numa instituição que nos custou 7 mil milhões de euros. Você dirá, também, mas não tem culpa, não foram processados, não sei o quê. Bom, mas há inquéritos, não é? Há alguns deles. Há dúvidas sobre aquilo que fizeram. E, portanto, também me dirá, está bem, até haver uma decisão do tribunal e ela ter transitado em julgado, quer dizer que não se pode fazer mais nada com essa sentença, as pessoas são inocentes. Mas o problema é que nestas coisas não basta ser, é preciso parecer. E, portanto, a mim o que me parece é que isto devia ter sido, se havia razões para conceder bónus, isto devia ficar tudo suspenso à espera de certas decisões. Agora, estas mensagens são as mensagens erradas para a sociedade. Porque o que é que o cidadão comum, o cidadão de rua, fica a pensar? E já agora, o que é que os outros trabalhadores, não é? Ficaram a pensar que é assim, espera aí, para mim não há, mas para pessoas que estiveram envolvidas com quem praticou crimes de gestão danosa, isto é um eufemismo muito grande, porque eu gostava de utilizar outro tipo de tipologia, tipificação criminal para designar aquilo, não é? Como é que estas pessoas que estiveram com elas ganham bónus de 500 mil euros? Eu tenho muita dificuldade em explicar isto. E depois, quando há pessoas que me escrevem a dizer coisinhas, não é? Eu, nestes casos, não posso deixar de lhe dar razão. Porque é uma questão de justiça, é uma questão de transparência e é uma questão de imagem da seriedade do Estado português. Não é do Governo, é do Estado português. Porque esta empresa, naturalmente, é uma empresa pública. Bom, sigamos para bingo, porque a agenda é cumprida. Bom, o Ministro da Saúde, eu peço desculpa, não consigo deixar a saúde de lado, e já percebeu porquê, não é? Ainda na semana passada, na sexta-feira, mal tínhamos acabado de fazer aqui algumas críticas, percebemos que o assunto da saúde estava a ficar mais grave do que parece. Porque os responsáveis do Centro Hospitalar de Lisboa, não é? Um dos centros hospitalares de Lisboa, demitiram-se. Bom, e obviamente a razão é aquela que nós aqui falamos todos os dias, que os jornais vão trazer as manchetes, felizmente, finalmente descobriram, não é? O problema é na saúde e é mais uma acha na fogueira em que está a arder o Ministro da Saúde. Bom, a única pergunta que eu tenho para fazer no meio disto tudo é apenas uma. Porquê é que a de Alberto Campos Fernandes não se demite? Repare, ele tem contra si o Ministro das Finanças, embora ele diga, somos todos Centeno, e embora Centeno, percebendo ali uma piadinha, não é? Atenção que não foi uma piadinha também, e uma alfinetada, também diz, somos todos a de Alberto. Como quem diz, estás a mandar a brasa para mim, toma lá, fica, mas é com ela. Bom, o Ministro da Saúde não consegue obter do Primeiro-Ministro libertação de verbas para melhorar o que se passa na saúde. Já percebeu porquê? Nós temos objetivos orçamentais para cumprir no âmbito de tratados orçamentais celebrados com a União Europeia. E desta vez nós estamos mesmo pendurados e estamos mesmo sujeitos àquilo. Não há hipótese de fazer umas gingas-jogas, porque a Comissão Europeia vem aí, fiscaliza as contas, analisa o que estamos a fazer e depois o que se passa é que diz, olha, podem fazer isto, não podem fazer aquilo. Isto vai violar os tratados, não vai violar os tratados. Uma das coisas que nós temos que respeitar são os limites orçamentais, o déficit orçamental e de dívida. Ora, isto está tudo acordado com a União Europeia. E qual é o problema aqui? É que o Ministro sabe que o que anda a prometer é inexecuível. Ele já prometeu 22 milhões de euros para a ala oncológica e pediátrica do São João, do Porto. Não apareceu. Ele já prometeu mais 2 mil pessoas para trabalhar na saúde, ainda não estão contratadas. Não sei o que é em setembro. Bom, já admitiu que precisa de mais, mas não tem dinheiro. Bom, em cima disto tem, como eu disse aqui, os responsáveis hospitalares a admitirem-se. Bom, tem hospitais a fechar camas.
Fechar enfermarias. E ele depois dá aquelas explicações idiotas, que é, não sei quantos só, quem não percebe nada disto é que não sabe que no verão se faz uma relocação. Não tem nada a ver com isso. Aquilo está errado, o que está a fazer está errado. Bom, e a pergunta que eu tenho para fazer é porque é que ele não se demite? Eu, já sabe, eu gosto muito dele do ponto de vista pessoal. Eu acho que ele é das pessoas que mais sabe da saúde em Portugal. Eu acho que é das pessoas que têm mais visão do setor e, portanto, podia deixar obra. Podíamos chegar ao final da legislatura e dizer assim, bom, agora que não estamos tão pressionados com finanças públicas como estavam no tempo da Troika, não é? que ele critica, mas sabe perfeitamente que não havia outra solução, não é? Podíamos chegar ao final da legislatura com uma reforma da saúde. Qual é o problema? Primeiro, ele não tem dinheiro. Segundo, ele deixou-se aprisionar pelos lobbies. E este é que é o ponto. A saúde tem muitos lobbies. Médicos, enfermeiros, indústria e outros lobbies. Tem muitos lobbies. Ora, alguns deles têm razão no que estão a dizer. Mas a verdade é que as críticas que estão a fazer não são inocentes. São também para obter aquilo que são os benefícios que estas corporações querem. E o problema é este. É que o Ministro deixou-se aprisionar por essas corporações. E agora o que só vai acontecer, ele vai chegar ao final da legislatura e o pessoal vai olhar para a saúde e dizer assim, o que é que tu fizeste? Zero. Quer apostar comigo? Vai ser zero. E aqui é mais uma pessoa que sabe do setor que vai acabar queimada nesta péssima qualidade da política que existe em Portugal. E, portanto, a sua demissão, para mim, tinha uma grande vantagem. É que punha a opinião pública a perceber qual é o problema. Porque há gente que ainda cai nas histórias do Dr. António Costa. Não é? E, portanto, esta sua demissão serviria pelo menos para uma coisa. Dizer assim, olha, meus amigos, estão a ver, epá, isto da austeridade que chegou ao fim é uma treta. Não chegou, e o próprio Ministro da Saúde sabe isto. Bom, sigamos para mim. Terceiro ponto. O Governo prometeu que a lei das 35 horas na saúde não tinha mais custos, lembra-se? E disse que não ia afetar nada o setor. Bom, já mentiu 2 vezes. Mentiu porque, de facto, o setor está a ser afetado, mas já mentiu noutra coisa. Eu há dias lembro-me de ouvir o Ministro dizer assim, os jornalistas dizem assim, Sr. Ministro, espera aí, mas há hospitais onde não se baixou para as 35 horas. Eu já lhe expliquei isto aqui, foi uma vez uma manchete do Público, muito bem sacada, aliás, dizia assim, bom, no setor da saúde nem todos são da função pública, têm um contrato individual de trabalho. Estas pessoas, se baixar para 35 horas, ganham menos. E o que é que está a acontecer? Há pessoas a trabalhar 40 horas. E quando alguém chegou ao pé do Ministro e espetou o microfone à frente, ele disse assim, estou a trabalhar 40 horas. Muito bem, então tenho que pagar horas extra. Está a ver? Ou seja, pela boca morre o peixe. Foi o próprio Ministro a admitir que o que está a acontecer é um aumento de despesa. Porque horas extraordinárias é aumento de despesa. São devidas, são, porque a lei mudou. Mas é um aumento de despesa. Está a ver? 2 mentiras. E 2 mentiras que neste momento estão claramente espalhadas e denunciadas perante factos, não é opiniões, não é o Camilo Lourenço, não é qualquer pessoa aí a escrever opinião a dizer, são factos, são números. 2 mentiras numa só. Está admirado? É porque você é um ingênuo. E já agora, nós alertámos para isto durante tanto tempo, nós, quer dizer, quem faz contas. Bem, mas sigamos que isto não termina por aqui. O que a mim mais me choca é... Houve alguém esta manhã que me mandou uma mensagem assim, veja o editorial dos responsáveis do seu jornal. E eu fui ver que é o Manuel Esteves, meu colega Manuel Esteves, no Jornal de Negócios, o editorial muito bem escrito. E que eu subscrevo. Diz assim o Manuel Esteves. Bom, você recorda-se quando o Governo mudou a lei das 40 horas para as 35 horas em 2016. Houve 2 promessas que fez. Foi, que eu lhe falei há bocadinho, não vai haver degradação dos serviços e ao mesmo tempo não vai haver agravamento das horas extraordinárias. Bom, da despesa. Já se percebeu que isto é uma falácia. Bom, mas você recorda-se, e aqui é que tem mérito o editorial do Manuel Esteves, você recorda-se qual foi a justificação do Sr. Presidente da República, sim, Marcelo Rebelo de Sousa, quando aceitou prolongar aquela lei? Foi uma muito simples. Olha, há 2 promessas que eu registrei. Primeiro, não vai haver degradação de qualidade de serviço na saúde e segundo, não vai haver aumento de despesa. Bom, já se percebeu que as 2 são mentira. Onde é que está o Sr. Presidente da República? É que o Sr. Presidente da República foi quem nos garantiu que isto não ia acontecer. Eu já aqui na sexta-feira lhe disse que achava muito estranho que o Sr. Presidente da República, além daquele seu tradicional distribuição de beijinhos e afetos e selfies pelo país fora, devia tirar pelo menos um bocadinho do seu tempo para fazer uma selfie com o Ministro da Justiça e dizer assim, Adalberto, como é que é? Epá, nenhuma daquelas coisas que tu prometeste e o teu governo está a ser cumprida. Mas o Sr. Presidente da República anda distraído.
não é? Anda preocupado com outras coisas. Até andou a dar sermões e preleções no balneário da seleção. Pelos vistos serviu de muito, não é? Eu compreendo todas estas coisas. Agora, acho que o Presidente da República deve fazer isto. Como dizia a Margarida Balseiro Lopes, na entrevista que me deu na sexta-feira, bom, este Presidente da República teve o condão de aproximar as pessoas políticas. Ótimo, mas caramba, há limites para tudo. E um limite para mim é ver um Presidente da República que está a perceber que lhe mentiram, e ele sabia, porque ele não é estúpido, não é? Ele na altura percebeu que isto era uma treta, mas promulgou porque não queria ficar mal perante a opinião pública, porque sabia que o Governo estava naquela onda de, se eu vou contra o Governo, agora quem se trama sou eu. E agora, quando as coisas estão a inverter, pelo menos agora podia abrir a boca, não é? Mas não. E nós, como cidadãos, temos que levar com isto. Está a ver? Ou seja, aumento de despesa, que é inevitável, e ao mesmo tempo degradação dos cuidados de saúde. Eu conheço muito poucos governos que mentiram tão descaradamente desta maneira. E numa matéria tão séria como a saúde. Mas olha, ainda está lá e, pelos vistos, a opinião pública continua a achar-me um piadão desgraçado. Quem é que anda a gerir o país? Bom, último ponto da conversa de hoje. No fim de semana, Catarina Martins ameaçou o Governo. Espera aí, antes do orçamento, vamos lá às liberais. Porque isto aqui é pré-condição para aprovar o orçamento. Bem, quem assentou foi o Dr. Costa. O Dr. Santos Silva, aquele que também não poupa nas palavras, veio logo dizer assim, nós não aceitamos ultimatos do Bloco de Esquerda. Bem, os jornais nos últimos dias têm dito, isto está a apertar, a tensão está a aumentar, e estão a apertar a corda, um e outro. Bom, eu estou para descobrir se tudo isto não é pré-combinado. Ou seja, a Catarina faz aquela figura, em privado combina com o António Costa. O António, eu tenho que fazer isto, tenho que salvar a face. E o António diz, estás à vontade, avança. E o que é que acontece a seguir? A Catarina manda uma boca e o António manda alguém mandar uma boca. Neste caso, o Ministro Santos Silva. Não façam ultimatos. Bom, eu vou apostar consigo uma coisa, mas pedirei desculpa com uma corda ao pescoço, ok? Se não houver orçamento e se tudo isto correr mal até ao final deste ano, eu pedirei desculpa. Mas estou convencido que isto é como dizia o Almirante Pinheiro de Azevedo. O povo a sereno, isto é só fumaça. Não tenho dúvida nenhuma que é só fumaça. Porque esta maltinha vai engolir tudo o que anda a dizer. E a gente vai ter orçamento e vamos chegar tranquilamente ao final da legislatura. Está a perceber? Portanto, esta conversa entre um lado e o outro, para mim, só tem uma justificação. Esta malta está a combinar os termos em que se insultam uns aos outros em público para em privado andar aos beijinhos. Se eu estiver enganado, como lhe disse, virei aqui pedir desculpa. Olha, chegámos ao final da conversa de hoje. Tinha aqui mais um assunto, mas vou guardá-lo para amanhã, ok? Depois de amanhã direi o que é que é. E hoje não vai haver nenhuma conversa improvável. Amanhã haverá o pontapé de canto com António Tadeia. Na quinta-feira haverá o Think Tank também. E haverá também, a meio da semana, provavelmente amanhã, vai haver duas conversas improváveis. Uma delas tem a ver com o empreendedorismo, com ideias de empresas pequeninas, mas que funcionam, inclusive vendem para fora, com muito pouca gente, que trabalham em Portugal, inclusive em setores que nunca pensei na vida. Amanhã vai ser uma entrevista, uma conversa improvável com uma pessoa destas. Bom, vamos chegar por aqui, para o final. Só me resta pedir-lhe um favor, colocar aí um gosto e fazer partida nas redes sociais. Muito obrigado e até amanhã às 8 da manhã. Com licença.